guys, how are you all doing? Cá estou eu mais uma vez com um assunto polêmico para você que acompanha o Inglês na Ponta da Língua. Como vocês podem ver, o Inglês na Ponta da Língua não é mais só um canal de dicas de inglês, mas a gente também vai tratar de alguns assuntos relacionados à área de ensino da língua inglesa, algo que nós chamamos profissionalmente como ELT, English Language Teaching. E essa área profissional ela é bem séria. E há também mitos dentro dela. E um desses mitos envolve a questão do professor nativo e do professor não nativo. Afinal, quem é o melhor professor de inglês? Vamos colocar isso no contexto brasileiro. O melhor professor de inglês é o professor nativo, aquele que fala inglês desde criancinha? Ou é o professor brasileiro que aprendeu inglês e dá aula de inglês? Quem é o melhor? Para início de conversa, saiba que dentro da nossa área profissional, essa batalha não existe. Ninguém se acha professor melhor que o outro, a não ser que o cara tenha a cabeça fraca, tá? Ele se acha o bonzão, o cara que sabe tudo e talalá. Eu já passei por isso, confesso que me envergonha, já achei que eu era o melhor professor de inglês. Dos locais que eu trabalhava, ganhei antipatia dos meus amigos, dos meus colegas de trabalho. Até que um dia eu aprendi que o melhor professor de inglês é aquele que procura ajudar os outros, seja ele nativo ou não. Também aprendi que o professor de inglês não nativo, ele tem as suas desvantagens. Mas, se ele é realmente um profissional, sabe o que ele faz? A mesma coisa que todo profissional faz. Ele procura melhorar cada vez mais, ele procura se qualificar cada vez mais, ele procura fortalecer os seus pontos fracos e fortes. Sabe por quê? Porque ele, como profissional, ele quer que você fique cada vez mais com seu inglês na ponta da língua. Professores não nativos, que são realmente profissionais na área, eles também não se acham melhor do que o não nativo. Eles nos ajudam. Eles trocam informações com a gente e nós trocamos informações com eles. Recentemente, aqui no Inglês na Ponta da Língua, eu convidei a professora Christina Lorimer para dar uma dica para vocês. Ela falou sobre como escolher um professor de inglês. E assim como eu, ela também não acha que o professor nativo e o não nativo, um é melhor que o outro. Ela sabe, assim como eu, que há vantagens e desvantagens. Essa briga de quem é o melhor só existe na cabeça de quem estuda inglês. Porque algumas pessoas que estudam inglês preferem um professor nativo, outros preferem um professor brasileiro. E isso vai da opção de cada um. E a sua escolha tem que ser baseada em cima de uma questão profissional. Tem muita gente que fala inglês que não é professor de inglês, não tem qualificação, não tem didática, não sabe passar o conteúdo, ele fala inglês. O paralelo que a gente faz é você, que fala português, mas não dá aula de português. Ou dá. Bom, talvez alguns aí deem aula de português, não é verdade? Mas nem todo brasileiro que fala português dá aula de português. Eu não dou aula de português. Nem venha pedir para eu explicar sobre análise sintática da oração, que eu nem lembro mais dessas coisas. Ok? Por incrível que pareça. Posso pegar a gramática, ler e tal, mas dar aula? Prefiro inglês. Por quê? Porque eu me qualifiquei como professor, como profissional de ensino de língua inglesa. Para colocar um pouquinho de lenha nessa fogueira, deixa eu citar algo que eu escrevi no meu livro Gramática de Uso da Língua Inglesa, na página 25. Vou ler na íntegra aqui um trechinho. Em 2009, o portal de notícias G1 fez uma excelente entrevista com David Gretel, linguista inglês que realiza trabalhos educacionais em parceria com o British Council. Para você que não sabe, o British Council é uma entidade britânica, entidade da coroa britânica, do governo britânico, responsável em difundir a cultura britânica e a língua inglesa nos moldes britânicos ao redor do mundo. Então, esse linguista inglês, David Gretel, na entrevista ao G1, disse o seguinte, abre aspas, os melhores professores de inglês não são nem britânicos e nem americanos, fecha aspas. De acordo com esse linguista, o melhor professor não é o nativo. Quem é então o melhor?
E aí, a repórter do G1, Fernanda Cálgaro, introduziu a matéria resumindo a conversa com Gretel da seguinte maneira: ao contrário do senso comum, o melhor professor de idiomas não é o nativo, mas aquele que fala também a mesma língua do aluno. A vantagem desse profissional está na capacidade de interpretar significados no idioma do próprio estudante. Ou seja, o professor de inglês não nativo, que fala a língua do aluno, no nosso caso o português, ele conhece os caminhos para que você possa entender melhor um determinado conteúdo da língua inglesa, comparar com o português e assim assimilar isso da melhor maneira possível. Coisa que um professor não nativo não é capaz, a não ser que ele fale a sua língua, ele fale português. Isso faz uma grande diferença. Na Alemanha, foi feita uma entrevista entre alemães que, questão de estudar inglês, alemães que queriam aprender inglês, foi feita uma pesquisa e a pergunta era a seguinte: com quem você prefere ter uma aula de inglês? Com um alemão que fala inglês proficientemente e entenda como ensinar, ou com um inglês que não fala nada de alemão, mas que também é professor? Sabe qual foi a resposta da grande maioria dos alemães? Eles preferiam ter aula com os alemães que falam inglês proficientemente. Sabe por quê? Por causa do que o David Gretel fala. Porque um professor que fala a língua do aluno, ele consegue explicar as coisas de uma determinada maneira, comparando as duas línguas e mostrando para você os significados e uso, por exemplo, do present perfect. O grande problema é que muita gente acha que o professor não nativo só entende de regra gramatical e termos técnicos. Quando se trata de present perfect, parece que nós só falamos das regras e termos técnicos do present perfect, mas nós falamos dos usos do present perfect. Aliás, eu já fiz um vídeo aqui falando sobre os principais usos do present perfect em inglês. Esse vídeo aqui. Recentemente, a minha amiga Karina Fragoso, do English in Brazil, recebeu um comentário no canal dela dizendo assim: mandaram ela tomar naquele lugar porque ela não é uma nativa, portanto ela não estaria aí habilitada a dar aula de inglês, falar de pronúncia, seja o que for. Por que esse preconceito? Nós nos qualificamos, a gente lê, a gente pesquisa, a gente procura melhorar. O Adir Ferreira, por exemplo, quando ele decidiu, a história dele, né, quando ele decidiu que queria ser professor de inglês, e aí ele fala assim que ele era gago e uma das coisas que ajudou ele a vencer a gagueira foi justamente se especializar na pronúncia da língua inglesa. Eu conheço outras pessoas que pronunciam o inglês de modo excelente, têm uma dicção, falam muito bem. Pessoas que têm um conhecimento vasto da língua, como o Ulisses Webb de Carvalho, do Tecla SAP. Pessoas que moram nos Estados Unidos e dão aula, como o Mr. Teacher Paulo. Ou ainda como a tia fofa do inglês, tia fofa do inglês, que dá aula de modo assim excelente. Tem a Ellen Fernandes. Tem inúmeras outras pessoas que eu poderia citar aqui. São todos não nativos e são excelentes profissionais. Fora o pessoal que está no YouTube, eu também posso citar a galera que está associada ao Brustissel. Para quem não sabe, nossa categoria profissional é representada pelo Brustissel, a maior entidade, a maior associação de professores de língua inglesa dentro do Brasil, cujo objetivo é qualificar os professores de inglês no Brasil, ou seja, fazer com que nós, não nativos, sejamos melhores professores de inglês, profissionais. Em 1990, um cara chamado Peter Magis, ele publicou esse livro aqui, The Non-Native Teacher. O objetivo dele era descobrir quais eram, naquela época, década de 90, 80, 70, quais eram as dificuldades que o professor não nativo tinha para que ele se tornasse um melhor professor. Entre algumas das dificuldades estava a questão lexical, vocabulário. Por quê? Porque a língua inglesa tem um vocabulário muito vasto e naquela época, 90 para trás, a gente não tinha a quantidade de informações que temos hoje, a facilidade de acesso às informações. Portanto, um professor de inglês que é profissional, seja ele nativo ou não, ele vai pesquisar. Ele vai querer aprender mais, ele vai melhorar o seu vocabulário, expressões idiomáticas, phrasal verbs, chunks of language, formulaic language, whatever, ok?
Outra dificuldade que o pessoal tinha naquela época era oral fluency. Desenvolver a fluência oral, porque não tinha com quem conversar. Mas hoje em dia, nós temos com quem conversar em inglês, seja por telefone, por Skype, seja por WhatsApp, seja por computador mesmo, enfim, de qualquer maneira, we can develop our oral fluency and become better speakers of the language and make ourselves understandable. We can talk to people in the way that we want. Tudo que nós temos que fazer é estudar. Todo profissional procura se desenvolver profissionalmente, seja ele nativo ou não nativo. Outro problema que o pessoal tinha naquela época era a pronúncia, porque não tinha a quantidade de materiais que nós temos hoje para desenvolver a pronúncia e fazermos algo chamado de accent reduction, redução de sotaque. Tem muita gente que fala inglês com sotaque, mas um professor qualificado, profissional, ele vai se preocupar com a redução do seu sotaque. Eu não contrataria um professor de inglês para trabalhar comigo que chegasse falando assim: My name is Rafael and I am going to be your teacher and I'm going to teach you the present simple. No way. Ok? Eu contrataria uma pessoa que fala inglês bem, que tenha uma boa pronúncia, que tenha uma boa fluência oral, que seja profissional. Nossa grande facilidade naquela época era a gramática, porque a gente sempre estudou gramática, parece que tudo se desenvolvia em torno de gramática. Mas hoje em dia nós temos a gramática normativa de um lado e a gramática de uso do outro, justamente por causa das pesquisas que temos hoje. E quem é profissional vai de melhorar a sua gramática de uso da língua inglesa. Certo? Aliás, a gente diz o seguinte, que quanto mais proficiente for o professor não nativo, menos preocupado, menos centrado em gramática ele será, porque ele está mais preocupado com o uso da língua. Certo? Essa é uma grande diferença. Nosso listening comprehension naquela época também era muito difícil, isso de acordo com o Peter Magis, ok? Por quê? Porque naquela época nós não tínhamos Netflix, nós não podíamos ouvir rádio pelo celular, que é o que eu faço. Né? Para ouvir rádio naquela época, pelo menos quando eu comecei a aprender inglês, para eu sintonizar na BBC eu tinha que colocar bombril na antena do rádio para poder ficar ouvindo. Tá? Mas assim, gente, falando sobre quem é o melhor professor de inglês. O melhor professor de inglês é aquele que se qualifica, é aquele que procura se desenvolver, ajudar os seus alunos da melhor maneira possível, independentemente dele ser nativo ou não nativo. Essa guerra só existe na cabeça, como eu disse antes, de estudantes de inglês. Alguns preferem, sim, um falante nativo, outros preferem um brasileiro. É uma questão de escolha, mas achar que um é melhor que o outro, essa briga entre nós não existe, pelo menos ela não me atinge. Essa briga também só existe, essa coisa existe, na cabeça daquele pessoal que se acha realmente melhor que os outros, sem necessidade. Porque todos nós estamos aqui para nos ajudarmos. Eu citei o nome de vários professores aqui. Posso citar o Gavin, do Small Advantages, que citou um texto meu numa das dicas dele, porque ele achou que aquela dica ajudaria você a entender melhor o uso do verbo get. É esse vídeo aqui, ó. Eu agradeço a todo esse pessoal, porque graças a eles, nós nos tornamos cada vez mais melhores profissionais, excelentes professores de inglês. Nós não brigamos entre nós. E no que depender de mim, jamais brigaremos, porque nós somos profissionais de ensino de inglês. Ok? Eu espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha entendido o recado. Se gostou do vídeo, dê o seu joinha. Se não gostou, dê lá o não joinha também, né? O dedão para baixo, não tem problema. Tem algum comentário, alguma dica, alguma sugestão, crítica, quer falar mais a respeito desse assunto? Área de comentários. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se. Porque além das dicas de inglês, a gente vai falar aqui ainda sobre linguística, ensino de língua inglesa, teoria mesmo, prática de ensino e tudo mais. Porque eu sou o Denilson de Lima, responsável pelo Inglês na Ponta da Língua e profissional de ensino da língua inglesa. Ok? Guys, thanks a lot for watching. Bye bye, take care and keep learning.